Lete Contigo. Oferecimento: Oásis Residencial, Colégio Adventista Caraguatatuba, Vale Sorrir Odontologia, Escola Fisc Caraguatatuba, Luciana Marfur Clínica de Estética. Tá aí? Que bom! Se achegue, aliás, chame a família inteira, chame os amigos, inimigos e todo mundo, porque Contigo começando. E no nosso Lete Contigo de hoje, a doutora Camila, dermatologista, vai falar com a gente sobre câncer de pele. Você anda usando protetor solar? Você acha que câncer de pele é uma coisa genética? A gente vai saber tudo isso e muito mais daqui a pouquinho com a doutora Camila, que conversa conosco. A Ana, que é terapeuta holística, vai falar sobre constelação familiar, que eu sei que você já ouviu falar, mas Lete, o que é isso? Você vai saber já já, porque eu vou perguntar aquilo que você tem vontade e não tem pra quem, mas agora você vai saber. Existe a Ana, que está aqui em Caraguatatuba fazendo atendimento, tá bom? E tem a culinária. Nós temos aí uma linguiça deliciosa. Aliás, eu tenho que ver direitinho o que é, viu? Que eu vou fazer aqui no Pôr do Sol. Mas eu sei que é da família Ponzo. E a família Ponzo está fazendo um grande sucesso. Não pode ter churrasco sem a família Ponzo, tá bom? O Lete Contigo tá começando. Começando mais uma edição do nosso Lete Contigo, você já viu nossas atrações, né? Para começar, como sempre, o primeiro quadro, eu coloco saúde, né? E antes de começar só o quadro de saúde com a doutora Camila, que é dermatologista, já conversou com a gente, foi um grande sucesso, nós falamos sobre manchas de pele, né? Gente, ela mostrou cada coisa, ela mostrou metade da pele que usava protetor solar, a outra que não usava. Vale a pena você dar uma olhada lá no nosso canal no YouTube, esse programa que eu fiz com a Camila, viu? A doutora Camila deixou muito bem explicado quais são os problemas e quanto é nocivo o sol para nós. O sol é ótimo, é vitamina D, mas gente, tem que tomar cuidado. Hoje nós vamos falar sobre câncer de pele. Tá? Eu estava até olhando no site do INCA sobre câncer de pele, é um dos cânceres também que mais matam. Né? E muitas vezes a gente acha que mas é só na pele. Não, a doutora Camila vai falar, porque ele realmente entra. É uma coisa também que entra e afeta os nossos órgãos, tá? Mas antes, só o Lolô, vou pedir, ó, o Lolô, que eu chamo carinhosamente, o Aloísio, né? Que trabalha comigo. Eu falo até que o Aloísio é mais importante do que a apresentadora do programa, porque se ele não estiver lá do outro lado, não adianta eu estar aqui toda serelepe. Né? Porque tem que ter alguém para me gravar e para fazer o programa, editar para mim, que é o Aloísio, agradecendo ao Aloísio, o Vitor e até o Bruno aqui, o moço que olha carro, gente, que ele dá uns berros aqui, eu paro a gravação, eu falo, Bruno, como você fica gritando, eu tô gravando, mas o Lete Contigo verão é isso, né? É praia, é gente falando, é jet ski lá embaixo, é moto, olha, é verão, é vida, é sol, né? Aqui, ó, falar em sol, Lete Andrade, meus óculos aqui, ó, duas fotinhos bonitinhas que eu trouxe. Você encontra na Goldfinger. Eu tô querendo mudar minha coleção, gente. Dá pra você ir lá na Goldfinger, fazer um carnezinho em 10 pagamentos, levar seu óculos para poder desocupar o espaço e eu fazer a minha nova coleção? Brincadeiras à parte, o óculos Lete Andrade, eles estão lindos, charmosos, elegantes. Mas mais do que charme e elegância, tem proteção solar, tá bom? Porque não adianta você fazer economia porca. Você vai economizar no óculos de sol e vai gastar lá na frente com o oftalmologista. Não é um bom negócio, né? A mesma coisa eu já começo aqui com a doutora Camila. Doutora Camila, as pessoas fazem uma certa economia de não usar protetor solar, né? Ai, não tenho dinheiro porque protetor solar é caro. Já foi, hoje não é mais. Não. Graças não é a Deus hoje, gente, caiu o preço. Bem, graças a Deus, né? Mas teve uma época que era realmente algo de luxo até. Poucas pessoas usavam, né? E é muito importante, é uma proteção que você vai investir, né? Mas não é remédio. Pior é você depois ter que gastar. Eu acho que gasto é remédio. Isso. Né? Prevenção não é gasto. Doutora Camila, muito obrigada por mais uma vez falar com a gente. O bom da doutora Camila é que ela fala de forma fácil, não é aquela coisa técnica que a gente tem que parar toda hora a entrevista para perguntar mais o que quer dizer isso. Doutora, tudo bem? Tudo bem, Lete. Obrigada por ter me convidado de novo. Eu que agradeço. É tão bom quando a gente tem profissionais que, digamos que assim, aceitam
né, de bate pronto os nossos convites, porque vocês têm uma agenda que a gente sabe que não é fácil, né, e disponibilizar o seu horário para vir falar com a gente. Mas é um tema muito importante, que é o câncer de pele, que ele mata também, né, como todo câncer. Como que a gente... Primeira pergunta, vamos dizer assim, para começar. O câncer de pele, ele é genético ou é uma coisa que a gente adquire, doutora? Ele tem esses dois lados. Existem algumas síndromes que predispõem a pessoa a ter mais câncer de pele, como, por exemplo, o albinismo. A pessoa não tem um pigmento, que é a melanina na pele, que faz a proteção da célula. Mas isso não é uma regra? Não. Que todo albino vai ter câncer? Ele é mais propenso a ter. Mas não que quer dizer que vai ter. Não, não. Sim. Mas se ele se expor ao sol sem a proteção solar, ele vai ter câncer de pele. Porque ele não tem essa presença de melanina na pele que faz a proteção ali da célula e aí demora um pouco mais para a gente ter câncer de pele. Então, mas qualquer pessoa que se expuser ao longo prazo sem proteção solar é grande candidato a ter câncer de pele. Então, digamos que a pessoa que é negra, morena e o negro, que a gente tem mais melanina. Eu falo a gente que eu sou morena e eu tenho melanina forte. Eu tenho uma propensão menor de ter um câncer de pele? Não, porque a diferença da cor da pele, ela se dá pelo tamanho dos grãos de melanina que são produzidos e a forma como eles são distribuídos ali entre as células. Quem é mais claro tem uns grânulos menores e mais concentrados, então ele não espalha muito pela célula. Quem tem o fototipo mais alto, tipo moreno, negro, tem os grânulos maiores e mais espalhados, então acaba que pigmenta mais a pele. Mas também desculpa, doutor, mas também para mancha é pior, né? Para mancha é pior. Tá vendo, gente? Eu falo isso porque como morena, como esse negócio de melanina, a gente mancha mais fácil. Mancha. Como você tem essa... É como se fosse uma reatividade mais fácil ali da pele. Esses grânulos maiores e mais espalhados são mais fáceis de se distribuir do que os menores e mais concentrados. Então daí que vem a diferença de mancha. Mas pensando no câncer de pele, isso não vai fazer tanta diferença, porque tanto um fototipo baixo, como uma pessoa bem branquinha, ou um fototipo alto, uma pessoa negra, se expuser com muita frequência e sem protetor solar, tem a mesma chance de ter câncer de pele. É claro que quanto mais queimadura a gente tem, e isso fototipo mais baixo acontece com mais facilidade, mais propenso você é a ter alguns tipos de câncer de pele. Mas em geral a gente não classifica pelo tom de pele a chance de ter câncer, Leti. O que é o carcinoma, doutora? Carcinoma é um termo técnico que a gente usa para classificar toda doença que se enquadra como uma lesão de câncer. Então, ao invés de a gente falar câncer de pele tipo basocelular, a gente chama de carcinoma basocelular. É só um nome técnico. Ah, entendi. Doutora, a gente tem muita mania de comprar protetor solar para colocar só no rosto, né? Mas não é o certo, né? Não. Porque na verdade o rosto, sim, claro, muito importante. A doutora vai falar melhor sobre aplicação, reaplicação, né? Mas as mãos é importante, o colo, como que é isso, doutora? Porque é mais propenso a atingir, como é que é? O que a gente sempre orienta o paciente é, você vai passar o protetor solar nas áreas que vão ficar expostas ao sol. Então hoje, se a gente está aqui, eu deveria ter passado no rosto, no pescoço, nos braços, nas pernas, toda a área de pele que estiver exposta. Quando a gente tem uma barreira física, como um chapéu, o óculos de sol mesmo, que é uma proteção física, a roupa, a gente não tem essa necessidade de usar o protetor por baixo. Mas como a gente está no verão e a gente anda com mais quantidade, uma maior quantidade de pele exposta ao sol, a gente deveria passar. Mas eu vou te falar que é muito difícil. Olha, eu sou uma, gente, que é no rosto, blá, blá, blá. E olha que eu ando bastante de decote. No máximo no rosto e pescoço. É o que geralmente a maioria das pessoas fazem. Hoje a indústria, para facilitar um pouco, está lançando hidratante com protetor solar. Então já tem uma certa proteção ali. Claro que não é um fator de proteção super alto, porque senão ele vai ter aquele toque, aquela sensação que o protetor solar deixa, né? Às vezes oleoso ou às vezes muito seco, que aí a maioria das pessoas não gosta de usar por conta desse sensorial.
Mas na praia, na piscina, é obrigatório, aí não tem conversa. Bom, nesse caso eu até vou parabenizar algumas mães, viu, doutora? Que quando eu vou, raramente eu vou à praia, mas quando eu vou eu vejo às vezes as crianças na orelha, assim, as mãezinhas colocam, né? A gente não coloca, porque eu falo, vou ficar tudo branco assim nas orelhas. Até é bom perguntar isso, doutora. A quantidade influencia? Influencia. Hoje está na moda no Instagram, não sei se... Eu acredito que as pessoas que assistem o canal já devem ter percebido em alguns Instagrams, principalmente de dermatologistas, aquela regra dos 3 dedos, da quantidade de protetor solar. Por que dessa regra? Porque vários estudos que demonstraram efetivamente a proteção solar garantida desses produtos são baseados nas gramas que a gente usa, em torno de 10 a 15 gramas. E como você vai calcular isso, doutora? Aí que a regra dos 3 dedos então, entra para facilitar. Essa a gente pega o protetor solar e faz um risco nos 3 dedos. Então essa seria a quantidade para você usar no rosto e no pescoço. Ah, tá. Então por isso dessa quantidade. Mas sim, é baseado em estudo. Por isso que a gente tem a noção de que essas gramas em uma certa área de pele tem capacidade de proteger do sol ali por 30, 60, 70 vezes mais do que se a gente não tivesse exposto por um período de tempo, claro. Ah, entendi. Então, meu bem, aquele pouquinho no dedinho já era. Isso aí é só base. Isso é só base. Eu vou para o intervalo comercial. Quando eu voltar, a gente vai saber um pouquinho mais. Sabe uma outra dúvida que eu tenho, já conversando com algumas amigas, e eu vi também, inclusive, algumas pessoas, quando a gente conversa, sobre a questão da proteção. Porque tem protetor com 100, com 60, com 50. Qual que é o melhor? Qual que é, né? E aquele que é oleoso, que não é, que é gel, aquele que é loção. A gente vai saber, tá bom? A gente acaba indo para outros campos, né? Claro. Mas a gente vai continuar falando de câncer também, tá? Até porque eu quero perguntar para a doutora se existe a questão da metástase, né? Que fala, que é quando já começa a pegar outros órgãos. Isso. E pega, viu, gente? A gente volta daqui a pouquinho no Lete Contigo, não saia daí. Até quando você vai deixar seus sonhos no pause? A hora de fazer acontecer é agora. O momento de conquistar o sucesso é já. Venha para a Fisk e dê um play na sua vida. Promoção Fisk Cash. O melhor curso agora com o melhor desconto. R$200 de bônus para fazer sua matrícula na Fisk agora. Não perca essa oportunidade por tempo limitado. Fisk, dê um play na sua vida. De volta aqui no nosso Lete Contigo, falando com a doutora Camila, dermatologista. Eu só não falo o sobrenome dela, que eu acho muito difícil. Doutora Camila... Ayuso. É um nome muito difícil, mas olha, tem aí todos os contatos da doutora Camila no Instagram para você conversar com ela, tá bom? Ela, graças a Deus, tá com bastante trabalho, né, doutora? Tô. Amém, isso é muito bom. Amém. E olha, eu falo que ela e o marido dela, a gente fala 2 crianças, médicos, né? Mas sabe o que é gostoso isso? Tá com sangue nos olhos, tá doida para trabalhar, né? Bastante. É verdade. E tá sempre buscando conhecimento. Doutora, antes do intervalo, eu falei que nós iríamos falar sobre a questão da proteção. Nós nos deparamos com um protetor solar de 50, 40, 50, 30, 40, 50, 60, 70, 100. Sim. Mas uma vez eu ouvi falar, não sei se é conversa, que o 100 não adianta. Adianta ou não adianta? Teoricamente não tem nenhum protetor solar que
que esteja autorizado pela Anvisa, pelas regras da Anvisa, a ser fator 100. Porque isso dá uma falsa impressão para o paciente de que ele está 100% protegido. E essa não é a verdade. Então eles podem colocar no máximo 99. Qual é a diferença entre os fatores de proteção? É o tempo que ele dura. Não é de fato se ele protege 30, 40, 50% a mais. Não é. Um protetor fator 30, ele deve ser reaplicado a cada 2 horas. Um fator 70 deve ser reaplicado a cada 4, 5 horas. Um fator 90 a cada 5, 6 horas. Então, é a facilidade de você usar ele. Quanto mais alto o fator, menos vezes você vai ter que reaplicar. E isso tudo é baseado nos estudos de novo. E eu tenho certeza que você não reaplica. Você coloca uma vez de manhã e depois deixa. E aí, por exemplo, nós no dia a dia, até quando eu estou de folga, eu falo que nem banho eu quero tomar, doutora. Porque quando a semana inteira é salto alto, é maquiagem. Ai, gente, é tanta coisa, vida de mulher não é fácil. Aí quando eu estou de folga, eu falo assim, hoje eu não quero fazer nada, porque eu já passo a semana inteira maquiada. Então, doutora, eu posso colocar o protetor em cima da maquiagem? Tem um protetor em pó, que ele é feito para essa necessidade das mulheres. Mas, doutora, eu já vi, é meio carinho, sabe? Eu tenho que legislar pelas minhas queridas telespectadoras que, de repente, não tem uma condição boa. Até eu, às vezes, falo assim, nossa, mas tá meio fora do meu orçamento. Ele é um pouquinho mais alto, mas ele dura mais. Como ele é em pó, a gente vai usar uma camada fina só para reaplicar mesmo. A gente não vai passar ele durante... Aquela batidinha de pó. Isso, exato. Só para dar aquela reaplicadinha. E como é em pó, a maioria das pessoas, das minhas pacientes pelo menos, tem uma pele mista, oleosa, então já ajuda no controle ali do brilho, da oleosidade. Então a gente já faz um 3 em 1 ali também. E como vai só dar uma batidinha, dura mais? Dura bastante. O meu, olha, já faz uns 3 meses que eu tô com ele e tá praticamente inteiro lá. Ah, mas doutora, gente, cá entre nós, tem uma pele ótima, né, doutora? Ainda bem, né? Casa de Ferreira, espeto de pau. Tem que estar boa, né? Não pode estar ruim. É referência, né, doutora? Então, bom, então nós já aprendemos aqui sobre proteção, sobre protetor solar. Gente, os barulhos continuam, mas é verão, eu tô na rua, não tem jeito. Eu tô no pôr do sol, aqui em Caraguatatuba, fazendo LED Contigo verão. E o meu intuito desde o início era esse. É sair de estúdio, esse ventinho, às vezes eu estou em um lugar que não tem vento nenhum, mas enfim, é verão, a gente quer mostrar um pouquinho mais de outros lugares. Eu até convido você de outras cidades, até cidades vizinhas aqui, venha, né, para Caraguatatuba também, venha prestigiar eu acho que tem que ter esse turismo local, né, esse intercâmbio, a gente ir para a ilha, a gente ir para Ubatuba, para São Sebastião, e vocês dessas cidades vizinhas, venham aqui, tá bom? Visitar Caraguatatuba. No LED Contigo a gente está mostrando para você vários lugares para que você possa conhecer. Doutora, voltando a falar assim, de câncer de pele, que é uma coisa assim, eu vou saindo um pouquinho do ritmo, né, da conversa, mas o grande foco é o câncer de pele. E o câncer de pele, ele pode dar uma metástase, né? Pode. Que a metástase nada mais é do que pegar outros órgãos, é isso? Isso. A gente chama de metástase todo o câncer que ele saiu daquele sítio primário. Por exemplo, um câncer de pele como melanoma, ele tem capacidade de fazer metástase. Então ele começa como uma mancha na pele. Depois de um tempo que ele está evoluindo, ele atinge ali vaso sanguíneo, vaso linfático e ele acaba se espalhando pelo organismo. E aí ele vai parar em alguns outros pontos, como fígado, pulmão, cérebro. E aí a gente chama isso de metástase, que é onde ele não se iniciou, mas ele se espalhou. Ai, gente, que coisa, né? Doutora, como que eu posso, digamos assim, ter uma suspeita de que eu tenho um câncer de pele? A sociedade, ela criou para facilitar principalmente para os médicos da rede, do postinho, para falar mais fácil, né? Um reconhecimento mais fácil. Então eles criaram uma regrinha que chama ABCDE. Então o médico ele vai olhar sempre uma lesão que é assimétrica. Então ela não é redondinha, bonitinha, ela é meio estranha. As bordas irregulares. Então ela não tem uma borda redondinha como uma pinta normal, ela tem uma borda estranha. Então assim, sempre que a gente vê uma lesão de pele que tem muita cor, que está crescendo, que é estranha, que não é bonita, a gente deve se preocupar. E na dermatologia, a gente tem um sinal que a gente chama do patinho feio, que é quando a gente olha uma pessoa que tem muita pinta e aí você vai procurar sempre aquela que se destaca,
ela vai ser diferente das outras pintas, porque em geral a gente tem o mesmo padrão entre as pintas. E a gente sempre tenta encontrar uma que é diferente. Então a gente sempre brinca, fala, achou uma pinta feia? Pergunta para o paciente, tem alguma pinta que está te incomodando, que está feia, que você não gosta dela? Tem, então eu vou olhar e a gente vai analisar. Mas a melhor maneira é sempre fazer pelo menos uma consulta com o dermatologista ali uma vez por ano. Se você tiver muitas pintas, o ideal é que seja a cada 6 meses, para a gente acompanhar a evolução delas. Porque o melanoma, na maioria das vezes, ele surge de pele normal, não de pintas. Mas ele também pode surgir de pintas. Então, gente, a questão é prevenção mesmo, né? E o prevenir é você ir, né, até o consultório da doutora Camila, ou você que tem convênio médico ir até onde o seu convênio, o médico atenda, né? Ou mesmo marcar no postinho, né? Muita gente fala assim, às vezes, mas é demorado, meu filho. Antes de demorar e você conseguir passar do que você não passar. Isso, uma consulta, né? De prevenção não tem necessidade de ser urgente. Então você pode, né, esperar 15, 20 dias até sair a vaga para você passar na consulta. Mas, doutora, o que a gente pode falar quando é câncer de pele, que a coisa é urgente? Um caso que a doutora já pegou que era assim, urgente. A pessoa passou e era câncer. Certo. Sempre que eu vejo algum paciente, eu diagnostico principalmente melanoma, é um caso de urgência. Porque existem 3 principais cânceres de pele, né, que a gente diagnostica, que é o basocelular, o espinocelular e o melanoma. Prazer, doutora. Os dois primeiros, o baso e o espino, eles são mais localizados na pele. A chance deles fazerem metástase é baixíssima. Assim, é caso de publicação, até se tiver metástase, de tão raro que é. O melanoma não, ele é um câncer que ele dá metástase muito rápido. E ele, dos cânceres, ele é um dos mais agressivos. E dos mais agressivos, ele é um dos que mais mata. Então ele é extremamente grave, por isso todo ano a gente faz uma campanha de conscientização de câncer de pele. Então quando eu diagnostico um paciente, que eu examino, faço a dermatoscopia e eu vejo que é possivelmente um melanoma, eu tento pelo menos tirar a lesão no mesmo dia da consulta. A gente faz a retirada da lesão e manda para análise. Depois essa análise volta para mim com uma certa urgência, então em alguns dias, 2, 3 dias, ele já volta o resultado, confirmando ou não a minha hipótese de melanoma. Se ele for confirmado, eu tenho que encaminhar esse paciente imediatamente para um oncologista, que aí vai dar seguimento, vai fazer todo o rastreio, procurando metástase. Se não tiver metástase, vai fazer procura de linfonodo sentinela para ver até onde essas células já se espalharam. E aí dá o tratamento adequado, que é sempre quimioterapia. Então, melanoma, o dermatologista ele participa da primeira parte, que é o diagnóstico e a retirada da lesão. O tratamento em si, que é a quimioterapia, é sempre feita pelo oncologista, né? Então é um câncer bem mais grave. Gente, deu pelo menos para você sentir, né? Que é muito importante. Tá chegando, nós estamos no final do verão, tá chegando o outono, mas isso não quer dizer que você tem que baixar a guarda, eu não tenho que baixar a guarda. É protetor solar diariamente. E consulta pelo menos uma vez por ano, porque o melanoma, uma das principais causas dele é genética, mas também queimadura solar na infância. Então, da minha idade para mais baixo, mais novos, as mães já têm mais costume de passar protetor solar nas crianças, roupinha de proteção, mas o pessoal um pouco mais velho não tinha essa não é nem consciência, mas não tinha essa informação de que era também, necessário. Né? Então hoje eu me incluo nessa. Quando eu era criança eu já tive muita queimadura solar, então quanto mais queimadura a gente tem até os 5, 6 anos, maior é a nossa chance de ter melanoma. Porque o câncer, gente, eu já conversei com vários médicos, até um oncologista também eu já fiz entrevista. Não é uma coisa que você pega hoje e amanhã, ele desenvolve, ele aparece, não, é uma coisa de 20 anos para frente. Tanto que aquela vacina do HPV, as crianças com 12 anos têm que tomar, né? Porque é uma coisa que pode vir a se formar, né? A se manifestar melhor depois de 20 anos, né, doutora? Então é importante. A vacina do HPV, ela tem que ser tomada antes do indivíduo entrar em contato com o vírus que pode causar o câncer de colo de útero nas meninas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Prevenção uma vez por ano, pelo menos, vá consultar a dermatologista, o seu que você já tem de confiança. Se não tiver, a doutora Camila
e Ailson. Isso. Falei certo. Ai, esses médicos têm uns nomes difíceis, gente. Doutora Camila, muito obrigada. Imagina. Tá bom? Os contatos da doutora tá aqui. Ela é assim, essa gracinha para falar, tá bom? Super calminha, não é a primeira vez que eu falo com ela. Agradeço mais uma vez, tá? Por conversar com a gente, que é um tema muito importante. Eu vou pro intervalo, eu volto daqui a pouquinho. A gente vai conversar com a Ana, que é terapeuta holística também, porque o emocional também tem que estar equilibrado. Tem que. Né? Então, gente, eu volto já aqui com a minha pretinha, minha Nossa Senhora Aparecida, que hoje eu trouxe aqui para ficar comigo. E meu óculos Lete Andrade, direto da Goldfinger. Você pode comprar o seu, tá bom? Volto daqui a pouquinho. Quando a vida pede que nós olhemos com mais cuidado para os nossos heróis, é hora de Oásis Residencial, onde o amor virou trabalho e o trabalho virou compromisso. Ter um filho é mais do que ser pai e mãe, é ser espelho e inspiração. Ter filhos é educar para ser um ser humano mais que especial. O Colégio Adventista educa o seu filho de forma a levá-lo a ter os valores e princípios da essência humana, com respeito, amor ao próximo e o conhecimento para uma vida inteira. Colégio Adventista em Caraguatatuba. De volta aqui no nosso Lete Contigo, é verão, tem um barulhinho de jet ski ali embaixo, que nós estamos aqui no Pôr do Sol, no Camaroeiro, Pôr da Orla, Pôr do Sol, Mirante da Orla, cada um fala de um jeito. O rapaz que olha carro aqui, o Bruno, um beijinho pro Bruno, né? Ele tava falando, não moça, aqui é Mirante da Orla. Eu falei, moço, não é Mirante do Camaroeiro? Não, é lá em cima, tem o teatro. Bom, é o seguinte, em Caraguatatuba nós temos aqui o Camaroeiro, que nós temos o Pôr do Som, que é aqui onde tem som no final do dia. Nós temos o Teatro do Mirante, que também é um lugar maravilhoso, onde nós já gravamos, se você tiver condições e o tempo, né? Dê uma olhada nos nossos vídeos anteriores, nossos programas anteriores, para você conferir, tá bom? Hoje nós estamos aqui no Pôr do Som, o Lete Contigo está gravando externamente, porque é verão, praia, marina, Pôr do Som. Já fizemos lá o teatro também, você ouve aí de fundo barulhos de pessoas falando, porque aqui é tudo ao natural, tá? Depois de conversar com a doutora Camila, dermatologista, falou sobre câncer de pele, que a gente tem que se prevenir. Agora, a gente tem que se prevenir, a gente tem que se cuidar. O cuidado é prevenção, né? E muitas vezes você ouve falar, ah, fulano tá doente, mas é emocional. Né? Se a gente não cuidar da nossa cabeça, do nosso emocional, realmente a gente pode pirar. Por isso eu trouxe aqui hoje no Lete Contigo a Ana, que é terapeuta holística. Ela faz vários trabalhos que a gente ouve muito falar hoje, principalmente na internet. Com essa abertura da internet, onde nós temos o mundo dentro de casa, a gente tem o mundo dentro de casa, mas tem tanta coisa que a gente acaba não entendendo o que é. E hoje tem vários tratamentos holísticos, terapêuticos, e tem a constelação familiar, que a gente vai olhar para o que é essa constelação familiar. Pelo que eu entendi, tem coisas que a gente paga que é coisa lá do tataravô. Aí você tem mania de falar assim, ai, minha vida não vai para frente, nada dá certo, ai, eu tenho dedo podre para homem. Acho que não, minha amiga. Pelo que eu andei olhando aí, agora a Ana vai poder falar com a gente, existe uma coisa chamada pagar algumas coisas que vêm lá dos nossos ancestrais. É isso mesmo, Ana? Tudo bem? Oi, tudo bom, Lete? Eu não sei se a palavra correta é pagar, mas a gente pode tá reproduzindo algum comportamento que eles tiveram, que a gente está honrando a história deles de alguma maneira. Tá vendo como é bom a gente conversar com quem entende? Porque eu, no meu linguajar e no linguajar
dos meus amigos, do dia a dia das pessoas. Você deve ter ouvido já muita gente falar, né? Tô pagando meus pecados, tô pagando os pecados de fulano, de cicrano. A gente tem mania de falar isso. Mas o que ela falou é verdade, a gente acaba reproduzindo. Porque nós vamos crescendo e nós vamos vendo algumas coisas. Eu sempre falo, pai e mãe tem que tomar muito cuidado, que é espelho. Exatamente. As pessoas reproduzem, as crianças reproduzem aquilo que elas veem e para elas é o certo, porque a referência é pai e mãe. Sim. Agora, como que funciona essa coisa da constelação familiar, Ana? A constelação é assim, a gente vê que existe, o Bert Hellinger foi o estudioso que trouxe essa filosofia, que a gente pode chamar de filosofia, né? Vamos falar filosofia. E ele fala que existem 3 leis, que se a gente infringe, que se a gente não segue essas 3 leis, acontecem as questões, os problemas. Quais são essas 3 leis? É pertencimento, a primeira, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Pertencimento é que todo mundo, todos têm direito a pertencer a algum sistema. Então, os nossos pais, nossos avós, nossos filhos, os primos, todos nós pertencemos a um sistema familiar. Esse é o direito que todo mundo tem. O outro, o segundo, é a hierarquia. Então, é quem vem antes, os nossos antepassados, pai, mãe, avô e assim por diante, tem mais, chegou primeiro, então não é que tem mais direito, mas a gente honra essas pessoas, né? Através das nossas ações, das você nossas diz? ações, a gente colocar, o honrar aqui para ele, assim, a gente saber e entra dentro do pertencimento. A gente saber que existe, a gente dá um lugar para essas pessoas no nosso coração. Ele usa esse termo, dá um lugar no nosso coração. Não quer dizer que a gente vá, meu pai fez alguma coisa comigo que não foi legal. Não quer dizer que nunca mais eu vou esquecer isso, não vou levar isso adiante. Eu entendo que ele fez o que ele podia fazer com naquela época momento, da vida dele, com o que ele conhecia. Só que assim, eu entendo que ele fez isso, eu honro, tudo bem, né? E vou em frente. Isso, só da gente olhar, saber que aconteceu e ir em frente, já entra no pertencimento. A gente já colocou essa pessoa no nosso sistema. Então, se alguma coisa muito ruim, se alguma coisa que aconteceu, a gente já não vai mais colocar isso para frente, reproduzir isso, né? Mas isso faz com que nós, digamos assim, tenhamos um reequilíbrio? Sim, sim. Daí tem o reequilíbrio, é um reequilíbrio assim, a gente para, enquanto as coisas são sintomas, né? Como se fosse sintoma. Uma febre não é a doença, a febre é um sintoma de uma doencinha, de alguma infecção que você está. Vamos supor, você tem uma febre, e essa febre é para você olhar para uma dor de garganta, para uma dor de ouvido, alguma coisa assim. Então é esse sintoma. Então esses nossos comportamentos, que a gente não sabe de onde vem, podem ser sintomas de alguma coisa que a gente precisa olhar no nosso sistema. Entende? E você sozinho, você não consegue olhar, porque é difícil você olhar para dentro. Sim. Né? A gente fala muito isso, mas às vezes as pessoas falam assim, não, mas você tem que perdoar, não, mas você tem que... Mas tudo isso você tem que olhar para dentro de si, é muito difícil. Você parar e analisar, olhar o seu eu. Isso. E geralmente a gente não sabe exatamente para onde olhar, focar em quê, né? Que a gente tem que olhar para dentro. Tá, eu tenho que olhar para dentro onde? Porque a gente passa uma série de coisas, né? Na nossa vida tem uma série de fases, que a gente pode dizer assim. Então, o que a constelação mostra pra gente? Ela vem através do sistema, que a gente abre o nosso campo familiar, a gente abre e através disso a gente consegue olhar o que está excluído, para onde a gente tem que olhar, para onde tem que ir o nosso olhar e a gente incluir aquela questão. Digamos que você começa igual a reeducação alimentar que nós fazemos. Digamos que a gente começa a ter uma reeducação emocional. Exatamente. Mas o interessante é que na constelação a gente olhou, a gente descobriu qual é a questão, né? E geralmente é alguma coisa que estava excluída, como eu te falei. Um segredo de família. Que antigamente a gente tinha as famílias tinham segredos, né?
ou a gente não sabe. Mas até hoje, quem não tem seus segredos? Mas Nós aí, temos. esse segredo, mas assim, é uma coisa, a gente inclui esse segredo, não precisa saber o que é, tá? Então eu incluo aquele segredo de família. Às vezes é uma coisa assim, por exemplo, que não houve uma morte súbita, assim, um atropelamento na família. E pela dor, por aquela coisa muito triste, aquela família acaba que esquecendo esse fato para não sofrer mais. E é errado isso? Não é que é errado, no entanto, aquela pessoa que saiu do sistema, ou que foi atropelado, que faleceu atropelado ali, ele precisa ser incluído. Você não vai incluir a dor, você vai saber, não, ele é aquele meu primo, aquela pessoa, faz parte da minha família, faz parte do meu sistema, eu dou um bom lugar para você. A dor da morte, da perda, a gente entende assim como ele está em algum lugar esperando pela gente. Não, mas o luto não tem que ser vivido? Tem que ser vivido. A gente vive esse luto e a gente vive esse luto da seguinte maneira. Se a gente se revoltar, acaba sendo pior, né? Se você olha assim, aconteceu aquilo, tem algum motivo para que isso tenha acontecido? Sim, tudo na vida tem um porquê. Tem um porquê, então. E a gente acha assim, a constelação tem nada, não traz nenhuma religião, não é ligada a nenhuma religião. E nem necessariamente a pessoa pode, até muitos ateus, né? Pessoa que não acredita em nada nesse sentido, pode ver, porque são coisas que acontecem nos nossos antepassados. Pode-se dizer que é um autoconhecimento? É um autoconhecimento, a gente precisa se conhecer o nosso sistema familiar. Quando eu digo esse luto, não estou falando de um luto de agora, uma coisa de 2, 3 gerações para trás. Porque agora, bem ou mal, a gente sabe de tudo, a gente olha, a gente sente esse luto, principalmente agora na pandemia, a gente teve muitos lutos, né? Uhum. Muitas coisas, então a gente viveu isso. Então, mas como que a gente vai saber, Ana, desculpa te interromper, Tá. mas como a gente vai saber, se fala de 2, 3 gerações atrás, como que eu vou saber coisas que se passaram há 3 gerações antes de mim? Porque às vezes, hoje a gente até sente isso, né? As pessoas que estão nos assistindo, a gente fala tanto hoje sobre famílias, ilhas, cada um no seu mundo, cada um no seu celular, cada um com seu círculo de amigos. É tão difícil você ver alguém conversar em família, né? Eu, por exemplo, graças a Deus, eu sempre falo, a minha mãe, ela conta as coisas da adolescência dela. Esses dias até ela estava me falando de um pé de ipê que tinha lá na casa do meu avô, que eu nem cheguei a conhecer meu avô, pai do meu pai, inclusive. Olha, se tinha um desse lá na casa do seu avô, não sei o que. Nossa, eu não conheci meu avô, meu pai hoje, se estivesse vivo, estaria com quase 90 anos. Então, quer dizer, isso é coisa que a gente está falando de 100 e poucos anos atrás, sabe? Sim, mais até. Até mais. 4, 5 gerações. Eu ainda, graças a Deus, eu falo, eu tenho uma mãe que conta as histórias para mim. Quem não tem história, não tem assim diálogo com os pais? Sim. Essa questão, elas são passadas para a gente através da nossa célula, do nosso DNA. Ah, é? O que a gente chama de memória celular. Porque da mesma maneira que a gente traz os nossos antepassados características físicas, altura, cor de cabelo, cor de olhos e esse tipo de coisa, a gente também traz deles as memórias. Mas a gente tá guardadinho lá, a gente não sabe onde está. Então, a partir do momento que a gente abre o campo, esse campo que o Bert fala, que a gente fala na constelação, o campo ancestral, a partir do momento que a gente abre esse campo, a gente começa a gente sente. A gente não pode não lembrar o fato em si, mas a gente sente o que aconteceu. E essa sensibilidade, essa sensação que a gente tem, na constelação o representante traz isso. Então a gente imprime essa memória no sentimento o representante traz isso pra gente. Nossa, que então, coisa diferente, né? É bem... É novo isso, né? É novo. O Bert, quer dizer, é novo assim. O Bert, ele faleceu agora em 2019, né, com 90 e poucos anos. E ele vem estudando isso desde da adolescência dele. Mas também é agora do século XX. A sociedade, né, também não teve uma certa resistência em aceitar esse tipo de estudo? Eu creio que ainda tenha, mas está se abrindo mais.
né? Gente, Mas a eu gente acho tem que tentar. Se não ajudar, piorar não vai. Não, mas pode ter certeza, ajuda. É aquilo, você vai olhar, o Bert fala que a partir do momento que você olha e que você coloca aquilo no lugar, ele tem uma figura assim, uma citação assim. Sabe um rio que está fluindo e que tem uma pedra ali represando? A partir do momento que você tira aquela pedra, o rio flui, né? Então, o nosso trabalho, o trabalho da constelação familiar é olhar para onde estão essas pedras que tem no rio, tirar elas do lugar, colocá-las no lugar certo para que o rio flua. Ou seja, para a sua vida fluir. Fluir, exatamente. Então, você falou de pertencimento e hierarquia. O outro é equilíbrio. O equilíbrio. Essa palavra, duas palavrinhas que a gente tem sentido, né, nessa época de pandemia, que se fala muito, que é a empatia, que é você se colocar no lugar do outro, e o equilíbrio. Nunca ouvi tanto falar em equilíbrio na vida, porque tudo realmente tem que ter um equilíbrio. Nem tanto céu, nem tanto terra. Né? Mas é difícil isso, né? O equilíbrio é bem complicado. O equilíbrio aqui na constelação é o equilíbrio entre dar e receber, entre dar e tomar. Ele não usa a palavra receber. É como ele escreveu, ele é alemão, e os livros, os escritos tal, são do alemão, então muita coisa que a gente traduziu, né, nas traduções, umas palavras não tem um sentido real como ele colocou. Então, esse equilíbrio entre o dar e o tomar. O que ele fala, o que é isso? Voltando, e isso tem a ver, as três leis, elas têm a ver uma com a outra. O equilíbrio, assim, quando você dá mais do que você recebe, ou do que você consegue tomar, fica esse desequilíbrio, né? Então, o que ele diz? Que quem vem antes de nós, lembra que eu falei da hierarquia? Nossos pais, vou falar aqui dos pais. Os nossos pais vêm antes de nós, são maiores. Então, nós, filhos, não conseguimos dar nada para os nossos pais. Eles nos dão tudo, que eles nos deram a vida. Como que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer para equilibrar isso, né? Teoricamente, seria a gente ter outros filhos, passar a vida para frente. E se a gente não tem, exatamente, a gente não tem filho. Quem não tem filho, atualmente, isso acontece muito, mas quando ele escreveu isso lá na década de 50, 40, todo mundo tinha um monte de filho, né? Hoje a gente pode fazer, você faz isso com o seu trabalho, que você leva informação, você especificamente, Leti, você leva conhecimento para outras pessoas, você leva o seu trabalho, o seu entretenimento, então você ajuda as pessoas de outra maneira, você coloca a sua vida, digamos assim, o seu trabalho a serviço de outro, da comunidade. Sim, sempre ajudar meu próximo, sempre ajudando através da alguém, informação, né? da palavra. Então, você está levando a vida à frente, você está honrando aquilo que os seus pais te deram, que foi a sua vida. Minha criação também. A sua criação, você está honrando isso, né? Porque não é só... Aí, quem não faz... O fato de você cuidar de um animalzinho, dessas pessoas que cuidam de outras pessoas, cuidadores de idosos, pessoas que cuidam de crianças, enfim, essa ajuda que a gente dá para a comunidade também é uma maneira da gente honrar a nossa vida, honrar isso que a gente recebeu dos nossos pais. Né? É o equilíbrio. Então, eu ouço muito o pessoal de constelação, na verdade, quando me deparo na internet, normalmente vem algumas propagandas falando sobre constelação familiar, não propaganda, mas algumas pessoas falando, né, sobre constelação familiar, falam assim, olha, você que acha que não tem sorte nisso, você que acha que a sua vida está travada, você sabe que isso daí, de repente, é alguma coisa que é da sua família. É isso mesmo? Tem muita Esse coisa travamento que a gente tem na vida, eu falo a gente porque eu também tenho. Sim. Eu tenho minhas travas que eu sinto, que eu falo assim, não vai. Onde vai? Tem tudo para dar certo, mas não vai. Parece que alguma coisa trava. Exatamente. Acontece com muita gente. Comigo, acontece com praticamente todo mundo. E essa questão, se a gente for olhar com o foco da constelação, tem várias possibilidades, né? Eu só poderia dizer para você, é isso se a gente abrisse o seu campo e você sentir isso, porque não é o constelador que vai falar, é você que vai sentir, é o cliente que vai sentir, que vai identificar. Mas uma hipótese que sempre acontece, isso aí não vai para frente. Talvez você esteja honrando a pessoa que tem esse tipo de comportamento, está honrando algum ancestral que não conseguiu fazer o que ele queria, não conseguiu realizar o sonho dele,
Aí você E a vai gente, fazer... isso, daí a gente faz assim, nossa, o nosso sistema, né? A gente tá honrando, lembra que a gente está honrando o que veio antes, o maior? Digamos que isso aconteceu com o seu pai ou com o seu avô, alguém muito próximo, entre aspas, né? Assim, não lá, quarta, quinta geração, ou até sim. Mas você vai falar assim, nossa, seu inconsciente, né? A sua memória celular vai falar, se o meu pai não conseguiu, eu não vou conseguir para eu ficar igual a ele. Entende? O que ele tem um nome para isso que ele chama, que ele fala que é esse respeito aos que vieram antes e ele chama de boa consciência. É uma boa consciência porque eu quero ser igual ao meu sistema. Que legal. A pessoa que sai, né? Então vamos supor, e a gente tem muito isso, só complementando, porque a gente vem aqui no Brasil, por exemplo, a gente vem de um lugar assim de muita... tem muita gente com muita fartura, mas tem muita gente com muita necessidade. Muita miserabilidade. Muito, né? E a gente não sabe, de repente, como que foi meus ancestrais. Se eu tenho, né? Muita gente tem descendência de pessoas escravizadas, de empregados que sofreram muito. Então a gente está ligado a eles. Então, muitas vezes, esse não dar certo que você fala, que eu não consigo, tenho tudo para dar certo, mas não vai. É uma certa honra. Como que a gente está lá de trás. Lá de trás. Como que a gente faz isso? Para a gente falar, não, a gente honra esse passado, a gente agradece, né? Existem falas sistêmicas que a gente faz na hora da constelação, digamos que aconteça isso, a gente faz fala sistêmica, a gente agradece, ó, querido ancestral, eu agradeço, sou grata por tudo que você fez, eu honro a vida que veio através de vocês, no entanto, quero me libertar. Eu peço que vocês me abençoem para eu continuar a minha vida. Então a gente pede a bênção deles. Eu vou honrar vocês através do meu sucesso, do meu trabalho, da minha consciência, né? Eu vou honrar vocês através da minha abundância financeira. Tem alguma coisa que você acha que esteja atrapalhando. Então a gente acaba assim, com essas palavras nós vamos nos libertando. A gente se liberta desse, e a gente coloca eles no lugar deles. Isso é bom, gente. Sabe por quê? É importante você falar isso. Tem até uma frase que de um ano para cá, um ano e meio, eu tenho ouvido falar, que é aquela frase assim, eu perdoo, me corrija se eu estiver errada, eu perdoo, eu me liberto, eu te amo, não tem uma frase? Tem, esse é o Ho'oponopono. Isso, Ho'oponopono. Ho'oponopono, isso mesmo. Também é um estudo de eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é havaiano, né? Tem um nome havaiano difícil de falar, não vou lembrar. Então ele tem são 4 palavras, são 4 citações que ele faz, assim. É o Ho'oponopono que chama. Bom, nós vamos então conferir onde que a Ana atende, um lugar bem bacana, bem gostoso para você sentir à vontade. E na sequência a gente vai para o intervalo comercial. Quando eu voltar, ainda faço um bate-papo aqui com a Ana, porque ela faz outras coisas também que a gente ouve falar na internet. Tem até o tal do... Falo minha forma de falar, não estou menosprezando. Do Theta Healing. Então a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, outras terapias que a Ana faz lá no espaço dela, tá bom? Eu volto já.
Elegância, modernidade e muito charme. Óculos Lete Andrade. Você encontra na Goldfinger do Centro, em Caraguá. Até quando você vai deixar seus sonhos no pause? A hora de fazer acontecer é agora. O momento de conquistar o sucesso é já. Venha para a Fisk e dê um play na sua vida. Promoção Fisk Cash. O melhor curso agora com o melhor desconto. R$200 de bônus para fazer sua matrícula na Fisk agora. Não perca essa oportunidade por tempo limitado. Fisk, dê um play na sua vida. De volta aqui no nosso Lete Contigo, agora nosso bate-papo final com a Ana, que é terapeuta holística. Ana, você falou sobre constelação familiar. Gente, quem tiver vontade de saber por que sua vida está travada, de repente, como a gente estava falando, são coisas lá de trás, ancestral, já diz, é família, é lá atrás, né? Você pode entrar em contato, todos os contatos da Ana estão aqui na nossa tela, tá bom? O telefone dela, as redes sociais, converse com ela, veja como que funciona, se ela tem horário para atender, porque isso também, gente, não é gasto não, viu? É investimento. Se a gente não investir na gente, ninguém vai investir não, meu amor. Isso daí é qualidade de vida. É você saber o que está acontecendo para você melhorar, tá bom? Ana, fala pra gente quais são as outras terapias que você trabalha com a gente. Então, eu trabalho com Theta Healing, né? Eu sou practitioner de Theta Healing, fiz vários cursos. Trabalho com escuta empática. O que é isso? Escuta empática é eu conversar com você, né? É uma escuta que você vai falando das suas questões, a pessoa vai falando, e é uma escuta sem julgamento. Tanto a constelação quanto a Theta Healing, a gente treina para não julgar o outro, não julgar aquela questão. Então, se aquilo faz sentido para você, para o cliente, eu não vou julgar se aquilo está certo ou está errado. Dentro da concepção da dele, concepção né? dele, aquilo faz sentido. Certo. Então, e é esse não julgamento. Então, você vai me dizer, e com insights, de acordo com a nossa conversa, eu vou dando algumas, não são dicas, mas, e se você fizer assim, isso faz sentido para você, alguma coisa, a gente vai tendo uns insights, e o próprio cliente vai tendo os insights dele para poder de alguma tomada de decisão. Gente, de autoconhecimento. Autoconhecimento, exatamente. Isso é importante, a gente só dá a cabeçada porque a gente não se conhece. Exato, isso é verdade. Isso é uma verdade muito grande. E o que mais que você tem? Então, o Theta Healing, né, que o Theta Healing é uma meditação, a gente faz num estado meditativo e a gente trabalha as crenças do cliente. Certo. Por qual motivo ele está, né, qual crença está atrelado àquele comportamento que ele está tendo, né? E aí, durante a sessão, a gente consegue olhar para essa crença, consegue mudar essa crença de uma crença que impossibilita ele de ser quem ele quer para uma que vai possibilitar, que vai deixar ele chegar onde ele quer. Né? Porque todas essas, como você falou muito bem, é autoconhecimento. Eu quero chegar em algum lugar, mas tem algumas barreiras que a gente vai tirando do nosso caminho, né? E o Theta Healing a gente consegue fazer muita coisa. Você falou que você fez o workshop que não conseguiu. Muitas vezes é difícil a gente fazer sozinho. Porque tem a meditação, ela é feita num estado bem, no estado teta, onde a gente está, sabe quando você está dormindo e acordando, aquele lugarzinho ali, que você está ouvindo as coisas, mas você está lembrando do sonho. Você está lá, mas está aqui. Exatamente. Você lembra do seu sonho, mas você ouve o barulho da casa, da rua e tal, mas você está naquele meio termo. E é nesse lugar que a gente faz a meditação, faz o trabalho de teta.
Aí é tanta coisa, né, Ana? Agora, Ana, pra gente até encerrar, e você tem bastante coisa até pra passar, por isso que eu falo, gente, procure a Ana, porque infelizmente num programa a gente não consegue falar tudo e não consegue dar todas as diretrizes pra você. Agora, Ana, eu fico pensando, você é tão calminha pra falar, só de pensar que você falou assim, não, que eu já fui assim, eu falei, nossa. Já fui. Quem me conhece sabe, eu fui diretora de escola durante 20 anos. Nossa. Eu venho dessa coisa da educação, fui professora há alguns anos, mas só que o meu foco foi na direção da escola. Eu fui aqui em Caraguá mesmo. Só então, pepino, gente. Só pepino. Pai, aluno, professor, um amor. No entanto, é isso, a escola me deu isso de escutar, né? Deu essa questão da escuta. E é lógico que eu não tinha toda essa bagagem, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, que esse meu conhecimento, esse meu autoconhecimento, melhor dizendo, veio de 2015 para cá, que eu investi mesmo. Quando você fala de investimento, a gente tem que investir mesmo. Eu sempre fiz cursos, né, os cursos que eram da minha área, né, da área pedagógica e tal, mas de autoconhecimento mesmo foi a partir de 2015 para cá que eu vi, né, então já são 6 anos, 7 anos, né? Nem sei tudo. Mas então foi a partir daí. Então, fazendo curso mesmo, cursos e fazendo terapias com outras trocas com outras pessoas. A dor dela, né? Agora, até pra gente poder, né, dar uma diretriz para os nossos telespectadores e para encerrar, me diz uma coisa, você teve essa mudança de vida por amor ou pela dor? Foi pela dor. Foi uma questão que aconteceu comigo no meu trabalho que me levou a procurar. Não sabia nem o que eu estava procurando, mas eu encontrei, foi a PNL, foi o meu primeiro passo. É uma coisa que você falou assim, eu não quero mais isso para minha vida. Não, eu preciso entender por qual motivo eu estou agindo desse jeito, né? Essa ação, reação, por qual motivo eu estou reagindo desse jeito e por qual motivo eu deixei, eu não tinha essa visão na época, por qual motivo eu deixei que fizessem isso comigo. Porque a gente tem que pensar bem assim, por qual motivo eu permito que façam isso comigo. Tudo na vida é permissão, gente. Então, tá respondido. Se não vai pelo amor, meu bem, vai pela dor. Então aproveita e vá pelo amor. Tá aí os contatos da Ana. Ana, muito obrigada. Eu que agradeço. Bate-papo gostoso. Que bom. Tá bom? Espero que você possa voltar mais vezes no nosso Lete Contigo, pra gente levar esse conhecimento. Gente, o que eu falei online, eu quero abrir aqui, porque quando eu fiz online, era eu e mais N pessoas, acho que milhões de pessoas, porque era mundo inteiro, né, esse workshop de um instituto, a moça é de São Paulo, inclusive. Quando a gente fala online, a Ana também atende online por conta da pandemia, mas ela atende online especificamente, então ela atenderia a Lete. Ela não atenderia a Lete, a Luísa, o Vitor, a doutora Camila, doutor Caio, fulana cicrana, né? Sim. Aquele apanhadão. Cada pessoa, cada um, como diziam os médicos. Cada um é cada um e cada um tem as suas questões. E eu, né, se puder encerrar, para a gente não descaracterizar nossas questões, a gente levar, tudo tem um motivo. Encarar de frente. Exatamente. Se eu estou sentindo aquilo tem um motivo, está querendo me mostrar, é como aquela febrinha que eu falei, aquilo está querendo me mostrar alguma coisa, é um sintoma para eu olhar para uma outra coisa maior. Né, que está guardado. Olhe para você, não olhe para o outro, tá bom? A gente tem mania de querer cuidar da vida dos outros, cuidar, que eu digo assim, nossa, a gente arruma a solução para o problema alheio, a gente dá cola para o problema alheio, mas o nosso a gente não consegue. É verdade. Né? O autoconhecimento é importante. Ana, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço de coração. Gente, eu vou para o intervalo, eu volto daqui a pouquinho, porque, claro, a gente tem mais Lete Contigo para você, direto aqui do Pôr do Sol, em Caraguatatuba. Dê joinha, inscreva-se no nosso canal. Volto já. Elegância, modernidade e muito charme. Óculos Lete Andrade. Você encontra na Goldfinger do Centro, em Caraguá. Quando a vida pede que nós olhemos com mais cuidado para os nossos heróis, é hora de Oásis Residencial, onde o amor virou trabalho e o trabalho virou compromisso. Ter um filho
filho é mais do que ser pai e mãe, é ser espelho e inspiração. Ter filhos é educar para ser um ser humano mais que especial. O Colégio Adventista educa o seu filho de forma a levá-lo a ter os valores e princípios da essência humana, com respeito, amor ao próximo e o conhecimento para uma vida inteira. Colégio Adventista em Caraguatatuba. Um visual maravilhoso desse, uma culinária gostosa, direto do Pôr do Som aqui em Caraguatatuba. Eulete contigo, verão. Saímos do estúdio, estamos durante todo esse verão, 9 programas deliciosos, onde nós temos culinária, bate-papo, dicas, tá uma delícia o programa. Esse, inclusive, também tá uma delícia. Já é a reta final do programa. E na reta final nós temos o quê? A culinária. E hoje da charcutaria, que nome chique, né? Ponzo, agradecendo ao Carlos, a Lili e toda a família Ponzo, que hoje nós vamos fazer, eu vou tentar fazer aqui, gente, um edredom de frango, bacon e cheddar. Dá uma olhadinha como isso fica depois de pronto. Derrete o cheddar, uma delícia, esse queijo delicioso. Também tomate seco, rúcula e queijo coalho. E o bacon aqui para fazer torresmo. Eu só não sei se esse eu vou conseguir fazer, viu, gente? Porque esse tem que ser ou na panela de pressão, ou então você tem que fazer no forno, né? E a gente tá com o nosso fogão aqui, né, do Lete Contigo Verão, fazendo culinária ao ar livre, visitando alguns restaurantes. Então nós vamos fazer para você, para começar, esse edredom de frango, bacon e cheddar. São coisas que não pode faltar no seu churrasco, tá bom? Então é a culinária do Lete Contigo a partir de agora. Fala galera, família Ponzo na área. Você que curte um churrasco com uma linguiça artesanal recheada de excelente qualidade, vem comigo. Temos vários sabores, tudo à pronta entrega. E o nosso edredom recheado então, nossa, cê é maluco, é muito top. Seu churrasco nunca mais será o mesmo, pode crer. Os nossos defumados são de excelente qualidade. Chama no zap 12997845780. Já marca o arroba que vai pirar, hein? Fui! Gente, é só colocar, não coloquei óleo, porque ele já, né, tem a sua gordura própria. Então, praticamente, a sua gordura vai fazer com que ele frite. Na verdade, vai grelhar aqui no meu caso, né? Então, nós vamos deixar alguns minutos aqui. Eu coloquei no fogo médio, nós vamos deixando. Enquanto isso, a gente vai conversando com os amigos, né, no churrasco, enquanto ele fica lá na churrasqueira ou mesmo no fogão, tá bom? Gente, a fumacinha que tá saindo aqui, ó. Ai, que cheirinho bom, gente. Olha, charcutaria Ponzo. Eu recomendo, hein? Churrasquinho do bom, você vai fazer com eles. Gente, como eu falei, dá pra você colocar numa saladinha, num pãozinho. Eu tenho um pãozinho aqui, tá? Que eu vou fazer com um pãozinho, que eu adoro pão. Eu, como boa católica, pão e vinho é comigo mesmo. Então o pãozinho tá aqui, o vinho tá aqui. E da charcutaria Ponzo, muito obrigada, família Ponzo, mais uma vez. Nós vamos então começar aqui. Lolo, sente aqui, ó. Vou até pelo meio, que o cheddar vai derreter. Bom, é para derreter, né, gente?
Lá, lá. Ah! Que isso? Ave Maria! Sentiu? Que isso? Que é isso? E aqui, gente, vem cá na linguiça, Lolo. Olha, a linguiça tem rúcula, tem um monte de coisa. Eu vou começar a degustar. É o seguinte, eu me recuso a ir no pãozinho com isso daqui. Primeiro, então, eu vou pegar um pedaço aqui, ó. E aqui, produção, já vocês vão comer. Que agora, depois eu vou no pãozinho. Que agora eu vou comer aqui. Ai, acho que eu peguei meio grandinho, gente. Tem que ser educada, né? Que isso? Da onde vocês tiraram essa ideia? Gente, um visual desse. Gente, olha isso daqui. Um edredom de frango, bacon e cheddar. Vambora? Depois no pãozinho. Olha, vai fazer churrasco? Na boa. E não é caro não, viu? Menos do que você imagina. Tem o Instagram aí deles, entre lá no Instagram. Tem o WhatsApp, ele já manda o cardápio pra você. Tintim pra vida. Sejamos felizes sempre. Pra terminar, tem um vídeo do Clodovil que ele fala, gente, a vida se resolve. Não precisa ficar com muitos problemas na cabeça. Tudo se resolve quando a gente tem fé em Deus, tá bom? Tintim, celebremos a vida. Tem Lete Contigo. Na próxima semana. Conto com vocês, tá bom? Beijo, até a próxima. Se você soubesse quanta besteira eu fiz por não saber que quando a gente quer ser ouvido, a gente não grita, fala baixo. Porque você obriga a pessoa a sintonizar o ouvido e a prestar atenção nas palavras que você está emitindo. Quando você grita, você permite que a pessoa grite também. Consequentemente, você já começa o assunto sem razão nenhuma. Entenderam por que eu estou falando nesse tom?